Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Alia e eu sou a coordenadora de Inbound Marketing da Consege. E eu sou Caio, atual coordenador de social media da Consege. Bom, pessoal, nesse episódio contaremos com a ilustre presença do CEO da Dash Criativa, Gustavo Alves. Oi, gente, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite. Alia, Caio, Consege. Muito feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Gustavo, como vocês falaram. Eu não gosto muito do CEO, sou meio presunçoso, mas meu nome é, enfim, sou empreendedor. Eu sou dono, cofundador da Dash Criativa. Atualmente estou como CEO da Dash Criativa, que é uma empresa de comunicação. Nossa sede fiscal fica aqui em Natal, mas a gente atende empresas, empreendedores do Brasil todo. Enfim, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui hoje. Vai ser sobre um assunto muito legal. Vamos lá. Bom, primeiramente, Gustavo, nós que agradecemos muito por sua presença aqui, para que nós possamos discutir um pouco sobre esse tema do posicionamento de marca, de brand, e também sobre a sua relação com o tema do registro de marca. Perfeito. Eu acho que é um tópico muito importante, principalmente quando a gente fala para um público de MPEs, de pequenas e médias empresas. Eu acho que as pessoas perdem um pouco a mão na hora de entender em qual momento eles devem se preocupar com esse tipo de coisa, assim. Só para introduzir o assunto, particularmente, eu acho que quando a gente fala sobre branding, sobre gestão de marca, sobre entendimento do que é uma marca, eu penso como algo muito anterior a qualquer contratação de qualquer coisa, eu acho, assim. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas as pessoas, eu acho que sim, as empresas elas devem focar muito no produto, e mais do que isso, na solução no primeiro momento, sendo que a partir do momento que um empreendedor ou que uma empresa ela surge com o propósito de atender pessoas e de oferecer soluções para um certo nicho de mercado, essa pessoa ou essa empresa ela deve também se propor a construir uma marca para que ela se relacione com outras pessoas, assim. Então, acho que é no geral um pouco sobre o que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Enfim, vamos lá. Sim, com certeza. E além de interessar as empresas, também interessa as pessoas que estão pensando em começar a empreender e até mesmo pessoas que podem só mesmo ter curiosidade de como funciona essa área. Então, acredito que seja um tema de interesse de todos, no geral. Exatamente. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, assim, mas quando eu falo sobre branding, a gente na Dash, a gente tem um serviço de desenvolvimento de branding, assim. Mas a empresa, quando eu falo que é algo muito anterior a qualquer contratação ou qualquer outra coisa, a empresa, ela deve entender primeiramente o produto que ela está oferecendo e o público que ela quer com quem ela quer se comunicar a longo prazo, assim. Com certeza. E isso nos leva a alguns desdobramentos. E aí, muito disso surge do empreendedor, ou da pessoa que está se propondo a abrir aquele negócio, a desenvolver um negócio, assim. E é por isso que eu falo que essas preocupações com o que você quer comunicar sobre a geração de valor que você quer dar para o seu cliente, ou para a parcela da sociedade que você está tentando se comunicar, deve ser uma preocupação desde o começo. E aí, quando a gente fala sobre registro de marca, que é sobre um ponto que a gente está vendo falar aqui hoje, e sobre posicionamento de marca, como vocês me bifaram antes, eu acho que não há primeiro passo dentro do posicionamento de uma marca melhor do que o registro de uma marca, assim. Porque você está falando de forma formal, ficou redundante, mas formalmente que aquela marca ela existe. E que ela se posiciona. E aí, a partir da comunicação e do desenvolvimento do branding que se dá a partir desse momento, aí você entende para qual caminho aquela marca está caminhando. Mas o registro de marca, para mim, ele é um bom primeiro passo nesse sentido de se posicionar, mercadologicamente falando. Exatamente, Gustavo. O posicionamento e o registro de marca, eles são essenciais, né? Principalmente no mundo de hoje, em que o mercado está cada vez mais competitivo. Então a gente não está vendo, as empresas hoje em dia, elas não vendem mais apenas só o serviço, só os produtos, mas também vendem a experiência que está junta com a experiência da marca. Exatamente. Quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de falar sobre o Golden Circle do Simon Sinek. Ele dá o exemplo da Apple. E aí, enfim, depois a gente fala sobre alguns outros exemplos mais próximos da nossa realidade, mas quando ele fala da Apple, ele fala aquela questão do comércio pelo porquê, assim. E eu acho que tudo isso tem a ver com branding, sobre a mensagem que você quer comunicar, a essência que está construindo a sua marca e tudo mais. Mas quando ele fala da Apple, ele fala que tem muito mais sentido você comunicar uma coisa começando pelo porquê, como a Apple, ela se comunica da seguinte forma desde o começo. A gente é uma empresa que quer quebrar o status quo. A gente vai fazer isso a partir dos softwares de alta qualidade, de alta tecnologia que a gente desenvolve. E você vai poder consumir isso a partir dos nossos sensacionais celulares, assim. Uhum. Se a empresa ela se vende, eu tenho ótimos celulares, me compre porque eles têm um ótimo software. Isso não vende, assim.
E aí eu falo sobre venda, mas isso é para diversas outras coisas, assim. Qual é o valor que você está gerando para aquela pessoa na hora dela escolher você e não a outra empresa que é sua concorrente e tem um software tão bom quanto o seu? É a pegada do empreendedor, da pessoa que tá por trás daquela marca, de ver o potencial que aquela marca tem e transformar isso numa mensagem a ser comunicada para os diferentes stakeholders. Por isso que quando a gente fala de branding, do nosso processo de construção de branding, a gente fala sobre criação de plataforma da marca. Que é você entender qual o MVV, né? Missão, visão, valores, você entender quem é o seu público-alvo, qual o seu tom, qual a voz da sua marca, como é que você se posiciona para cada um desses stakeholders, em quais canais você vai estar. Quando você olha para isso, no começo, você não tem muita noção de como isso vai se comportar no futuro. Mas a ideia é que seja uma plataforma para como o seu branding e como o seu posicionamento, independentemente de qual seja ele no futuro, ele vai se desdobrar de uma forma muito mais, sabe? Uhum. Eu não sei se saiu do contexto, Não, mas sim, entendemos. eu vou só falando, aí vocês vão me... E para as empresas que são pequenas e começaram agora, o que você acha que é essencial para elas começarem a se posicionar no mercado? A gente volta de novo pra questão de relacionamento, assim. Apesar de eu vender o peixe, a gente tem o produto de branding lá na Dash. Eu acho que qualquer empresa que for contratada no meio desse caminho, com exceção do registro de marca, que é uma coisa muito mais técnica que vocês, enquanto... Sim. Vocês que vão saber como é que vocês vão registrar a marca, qualquer empresa que for contratada num primeiro momento para ajudar e dar suporte no desenvolvimento de um branding, essa empresa ela vai entrar muito mais como uma facilitadora das coisas que já estão na sua cabeça. Então, eu acho que é isso. Para pequenos negócios, eu reforço isso que eu falei, que a ideia de começar pelo registro de marca, a Dash, por exemplo, são três formas de registro: figurativa, nominativa e mista. A Dash fez a mista, e aí falando sobre construção visual das coisas, assim. Quando você tem... A gente vai falar sobre exemplos positivos, eu vi no briefing. Mas quando você tem a liberdade de usar a sua marca como você quiser, isso abre margem para a criatividade do desenvolvimento da marca a longuíssimo prazo. Então, você tem o registro da marca, você tem liberdade legal para fazer uso dela visualmente, enfim, no geral. Você consegue expandir internacionalmente, você consegue expandir por meio de filiais, por meio de franquias, você consegue expandir, como a Natura faz muito bem, por meio das representantes a nível local. Sim. Então, tudo isso abre uma margem que você precisa ter esse feeling. E é uma coisa que tá muito clara na sua... Você tá começando agora, você precisa ter uma base para começar. Eu acho que é isso. Sabendo disso, qual base você quer construir? E aí existem umas ferramentas de facilitação e tudo mais, mas a partir dessa metodologia, desse mindset, você começa com o pé direito, eu acho, sabe? Verdade, Gustavo, muito interessante. E é por isso que, né, especialmente hoje em dia, o brand ele é tão importante, porque as pessoas, as marcas hoje em dia, elas estão à procura não apenas de marcas que atendam suas necessidades, mas também que se caracterizem assim como os valores, a missão da empresa. Então, é por isso que o brand é tão importante hoje em dia, né? Não é verdade? Com certeza. Eu tava numa palestra na semana retrasada, e aí o facilitador estava mostrando alguns dados sobre tendência de consumo no mercado, assim. E aí, cada vez mais, eu não vou saber dizer nem o dado, nem a fonte aí, pessoal, desculpe pela minha incompetência, mas cada vez mais as pessoas se preocupam com a experiência que elas vão receber a partir do momento que elas começam a se relacionar com sua marca, assim. Eu concordo, mas eu acho que para uma empresa que tá começando agora, uma sugestão que eu daria era dar um passo atrás e entender primeiro o relacionamento que você cria com essa pessoa antes da venda. E antes dessa pessoa chegar a comprar um produto seu, propriamente dito, assim. E aí isso também fala sobre experiência. Como é que a pessoa... E aí eu vou voltar para o estudo de branding, assim. Quando a gente tá fazendo o desenvolvimento de um branding book, que é um entregável final dentro do produto que a gente oferece na Dash, a gente faz um mapeamento do universo da marca. Então, se eu sou um supermercado, eu vou
eu vou me relacionar com os meus fornecedores, eu vou me relacionar com as pessoas da comunidade geral que não me consomem, mas que recebem minha comunicação de alguma forma, vou me relacionar com os meus consumidores, vou me relacionar com os meus funcionários. Imagine que cada uma dessas vertentes, cada uma dessas pessoas, desses personagens dentro desse universo, vão precisar receber estímulos da sua marca. Depois de mapear isso e tornar isso visual, você retorna no que você construiu de posicionamento a nível de comunicação. Então, meu tom de voz de marca é esse. Eu quero que as pessoas, toda vez que conversem com minha marca, elas se sintam dessa forma. E aí, você cascateia isso. Antes mesmo da venda. Eu acho que esse é uma pegada legal pra você pensar. Tipo, a pessoa, provavelmente, ela só vai comprar de você e não do supermercado Y, porque ela se sentiu bem com a comunicação da sua... Eu, por exemplo, eu moro num bairro, eu vou no supermercado mais longe da minha casa só porque, não sei, porque eu me sinto melhor lá. E isso passa muito pela comunicação com um supermercado como qualquer outro, assim. E aí isso tem muito a ver com branding, mas também sobre posicionamento, como é que você se posiciona. Enfim, a gente fala mais sobre isso mais pra frente, mas eu acho que, no geral, eu concordo com o que você falou e é o que eu penso. Eu, pessoalmente, nunca tinha pensado por esse lado que você trouxe agora, e realmente é um lado muito importante. Eu acho que o registro de marca é muito importante para isso, porque você consegue garantir que as pessoas reconheçam esse seu universo da marca, sem necessariamente o seu nome estar lá. Por exemplo, eu acho que um exemplo que é muito interessante seria do McDonald's, que só com as cores vermelhas e amarelo, você já relaciona isso ao McDonald's. E eles, tipo, não têm um certo controle dessas cores. Sim. Mas por causa do registro de marca que eles fizeram, isso se torna algo muito presente na vida das pessoas. E nós que lidamos com essa demanda regularmente, a gente percebe a importância de começar isso o mais cedo possível. Porque nós já pegamos casos em que marcas tiveram mais dificuldade, assim, não foi inviável, mas que tiveram um certo nível maior de dificuldade para realizar esse registro de marca, porque alguma marca registrou algo parecido e acabou prejudicando conseguir isso. Sobre isso, sobre registro de marca, eu sou firme em relação a isso, assim. Não tem como você ter tranquilidade no uso da sua marca se você não sabe se você pode usar ela formalmente, assim. E aí eu entro num ponto que é o seguinte. Eu sou empreendedor, então as pessoas, quando elas iniciam um empreendimento, quando elas abrem um negócio, tem um senso muito grande de priorização por causa de dinheiro. Então, às vezes você quer fazer tudo, sendo que você não consegue fazer tudo porque você não tem dinheiro. Aí fica muito difícil fazer as coisas mesmo. Mas existe, inclusive hoje mesmo eu tava vendo um Reels de um profissional falando sobre isso, que dizia que nada desse tipo de coisa deve ser priorizado, assim. O registro de marca nem entrou nisso, mas o cuidado com o visual da sua marca, o cuidado com a comunicação da sua marca nas redes sociais, o cuidado com a comunicação na sua marca num polo físico, eu discordo plenamente com isso, assim. Porque quando você fala em priorizar uma coisa, não quer dizer que você vai investir dinheiro nessa coisa. Às vezes é investir tempo pra fazer com que aquela coisa, desde o começo, seja uma coisa agradável de ser consumida. Sim. E aí, por mais que não seja um negócio digital, você pega uma coisa prototipada, um negócio físico que vai ser vendido ali. Se aquilo não tá bem desenhado a nível de design de produto, aquilo não vai pra frente. Isso é você fazer as coisas desde o começo de uma forma que poderia ter sido feito um pouquinho diferente, com algum requinte a mais, e a longo prazo ia ter um significado muito maior dentro do seu resultado em venda, dentro do seu resultado a nível reputacional, enfim. Ter um olhar um pouco mais cuidadoso para esse tipo de coisa no começo. Eu sei que é muita coisa, e eu sei que é muito dinheiro para investir logo de cara, assim. Mas se você tem a possibilidade de investir no registro de marca desde o começo, de pegar alguém que saiba desenhar um logo bem feito, com um estudo de mercado por trás, ou de chamar alguém para te ajudar em como é que você vai se posicionar, qual o seu universo, qual o tom de voz da sua marca, quais os canais mais estratégicos. Eu vejo tanta gente entrando, e aí tem um conceito muito forte de omnichannel hoje em dia, que as pessoas acham que o omnichannel é você estar em todos os canais e se comunicar de forma muito parecida, muito semelhante em todos eles, o que não é o caso, enfim. É saber olhar com mais cuidado, de forma estratégica, mas ainda assim pensar em tudo que é importante no primeiro momento, assim, que são duas coisas que eu considero que sejam muito importantes. Verdade, Gustavo, concordo muito com você, porque a gente sabe que o empreendedorismo é uma área que a gente lida com muitas coisas, muitas variáveis, mas eu concordo com o que você falou, que a gente tem que priorizar certas coisas. Então, a gente tem que parar um pedacinho ali e ver o que a gente precisa priorizar para que aquilo caminhe e tudo dê certo. E eu queria saber se você já teve contato com outras empresas nesse mundo do empreendedorismo que acabou cometendo erros nesse sentido de não priorizar coisas importantes
naquela correria ali do dia a dia e, ao final, ser prejudicada por isso. O que é que você acha? Eu acho que eu usei o exemplo da Apple, mas é um exemplo muito distante. Eu costumo dar exemplos mais próximos da gente. Eu acho que isso sobre registro de marca é um ponto muito legal, é quando a gente pega sobre a liberdade que as marcas elas têm de se posicionar até a nível de produto e de solução de forma muito aberta, assim, de usando a criatividade deles, de testar coisas e tudo mais. Se pegar a Coca-Cola, por exemplo, é uma coisa que se desdobra de forma muito impressionante, assim, em diferentes produtos e tudo mais. Mais exemplos mais próximos da gente, que ainda assim são um pouco distantes, mas eu acho que são bons exemplos. Eu uso a Natura, que é um modelo de negócio totalmente diferente, que aí outras empresas elas também bebem um pouco dessa fonte, que você consegue ser representante da Natura e ser um promotor da marca, uma promotora da marca de forma prática e ainda assim vendendo o produto. Então você faz um duplo trabalho para a marca e é uma coisa que o registro de marca, até para pequenos negócios, abre a possibilidade. Outro exemplo também, eu vou dar um exemplo de franquia, que eu acho que pega muito isso também, a questão dos royalties, do fortalecimento de marca, eu acho que é uma coisa que permite também. Chili Beans é um exemplo muito forte disso também. É uma franquia relativamente barata, que tem um potencial de marca incrível, assim, a nível local. Uma marca que se posicionou muito bem, sempre muito bem. Até gerenciamento de crise e tudo mais, que é uma outra coisa importante. Uhum. E faz esse trabalho muito bem, e eu atribuo muito dessa geração de valor a partir do momento que eles fundaram a marca lá atrás, registraram ela e tudo mais. Isso para pequenos negócios funciona da mesma forma, assim. Eu acho que funciona da mesma forma. Porque é uma forma simples de entender essa questão do posicionamento de marca e de registro de marca e de branding. Você tem um valor para entregar, você vai entregar ele de alguma forma, esse meio de caminho é o branding. É o que você constrói entre o que você tem a oferecer e o que você de fato oferece. E outra coisa é aquilo, você sempre vai poder fazer o que você quiser com a sua solução ou com a sua marca a partir do momento que você tenha direito sobre ela. Então você registrou a sua marca, você tem total liberdade, e aí vocês vão dizer se é total liberdade mesmo, mas enfim, dentro da lei, dentro da noção, né, você tem total liberdade de desdobrar ela em outras coisas no futuro, e é uma coisa que só o registro de marca oferece, no sentido de, você registrou sua marca, você tem esse direito aqui de usar ela, entendeu? Sim, com certeza. Isso deixa a marca com uma liberdade muito maior para fazer e expandir da forma que ela achar melhor. E agora nós estamos chegando ao fim, mas eu acho que essa foi uma conversa muito produtiva, né? Coisa boa. Principalmente para as pessoas que estão querendo começar a empreender agora, ou as pessoas que são donos já de pequenos negócios, que podem se beneficiar muito com esse assunto. Então, agradecemos imensamente, Gustavo, por sua presença aqui. Eu acho que a gente conseguiu ter uma conversa muito produtiva, né, sobre esse tema tão importante do posicionamento, do branding e do registro de marca, né, juntando as nossas áreas do direito e também da comunicação. E a gente agradece realmente imensamente a você e a participação também diária. Sim, agradeço a vocês dois também. E não esqueçam de seguir nossas redes sociais. Nosso Instagram da Conseg é @consegvfrn e o Desk Criativa é @Desk Criativa, né? Exatamente. E lá vocês vão encontrar assuntos tão interessantes como esse que podem agregar muito valor ao que você sabe sobre empreendedorismo. Obrigado, gente. Até a próxima.